A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor por aqueles que estão em suas casas, que estão participando desse culto nessa noite. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Mateus, no capítulo 6, o verso 33. Bom estarmos reunidos, né, na presença do Pai. É tempo de nós estarmos buscando ao nosso Deus. Somente um versículo para dar início nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mateus 6,33 nos diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Somente esse versículo. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias críticos, né? Dias difíceis, dias que é diferente para cada um de nós, né? E muitas vezes nós temos deixado o Senhor em segundo plano, né? Mas o Senhor, a palavra no Senhor nos diz que para nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Eu não sei quais são as suas necessidades, eu sei as minhas. Eu não sei quais são os seus problemas, aquilo que você tem falado com o Senhor. Seja o maior problema ou o menor, saiba que o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. Deus, Ele quer ser prioridade na nossa vida. Independente do momento que passamos, Deus, Ele tem que ser a nossa prioridade. Prioridade da nossa vida, da nossa família. Em tudo, o Senhor, Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Então, que nós possamos confiar no Senhor. Até mesmo aquilo que você nem sabe que você precisa, Deus sabe. Ele está cuidando. Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Coloque Deus em primeiro lugar. Não deixa que nada venha impedir de buscar o Senhor. Vamos orar. Coloque a sua vida, as suas necessidades, o seu coração diante do Senhor. A sua família, seja enfermidade, seja dificuldade no casamento, seja qual for o problema que você está passando. Coloque nas mãos do Senhor nesse momento. Paizinho querido, em Tua presença, Deus, nos colocamos para Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque nós sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus misericordioso que nos ama, Deus. Independente, Pai,
do momento, das circunstâncias que passamos, Deus, nós temos certeza que a Tua presença é conosco. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Muitas vezes nós não percebemos, Pai, mas o Senhor tem nos livrado de tantas coisas ruins, ó Deus. As Tuas mãos têm estado sobre nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem garantido a vitória, o Senhor tem estado à frente da nossa peleja, nos livrando dos laços, Senhor, nos livrando das armadilhas, que nós confiamos em Ti, Senhor. É do Senhor que nós buscamos, ó Pai, a resposta. O Senhor tem tudo aquilo, Pai, que necessitamos, ó Deus. Abençoa, Deus, a Tua igreja, nesse momento aqui, neste lugar, ó Pai, aqueles que aqui estão, os irmãos, ó Deus, estão nos seus lares, Pai, participando deste culto, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Jesus, a necessidade de cada um, aqueles que estão enfermos, Pai. Vai de encontro, Suricanta Lamalaia, Surianda, a vida e o lar de cada um dos Teus servos, Pai, neste momento, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, fala conosco, Pai, nesta noite, Pai, desde já nós pedimos, ó Pai, que o Senhor é um Deus soberano, ó Pai, conhecedor do nosso coração. O Senhor sabe, Pai, das nossas necessidades, antes mesmo que nós abramos a nossa boca, Pai. Antes de abrirmos, ó Pai, a nossa boca, o Senhor conhece. Pai, que o nosso coração, o Senhor sonda. O Senhor é suficiente, Pai, para nos abençoar. O Senhor conhece, só o Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe aquilo que nós temos passado, Deus, e a nossa família. O Senhor sabe, Deus, o que cada lar aqui tem pedido a Ti, Deus. E diante do Senhor, todas as coisas, Pai, elas são reveladas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, cada filho Teu, Pai. Aqueles, Pai, que estão enfraquecidos, entristecidos, o Senhor venha renovar, venha fortalecer, Pai. A Tua palavra nesta noite, ela venha trazer vida, pois ela é alimento para a nossa alma, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai. Receba, Deus, o louvor e a adoração de cada um nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, porque nós temos a plena convicção da Tua presença, Pai, aqui neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Glorificamos e exaltamos ao Senhor. Tu, que és Deus sobre todas as coisas, que é Deus sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Esse Deus que tem sido anunciado nesta casa, esse Deus que inclusive neste culto nós começamos entoando e agradecendo, orando, clamando a Ele. Sim, o Deus que está acima de todas as coisas, aquele que é Deus. Eu não sei se você crê no Deus que você diz servir, mas a nossa vida de adoração precisa ser uma vida completamente voltada a Ele. Ele é Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: Ele é Deus. Sim, diga assim: Ele é Deus. Deus é Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que nós façamos, se nós estivermos com saúde ou com doença, se nós estivermos com dinheiro ou sem, Ele continua sendo Deus. Se nós, muitas vezes, pensamos estar sozinhos, distantes, eu gostaria de lembrá-los, juntamente com essa canção, de quem é aquele a quem você serve. Deus é Deus. Que essa seja uma certeza no seu coração nessa noite. Diga assim ao Senhor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi
te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declare mais uma vez essa canção ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Diga isso aí, declare. Aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Deus é Deus. Nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é Deus. Os nossos corações adoram ao Senhor, porque Ele é Deus. Neste momento, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, que você poderá estar trazendo aqui à frente, em forma de louvor, de adoração ao Senhor, inclusive. Mas também nós haveremos de continuar adorando a Ele, porque Ele é Deus. Deus é Deus. E há muita coisa que está inerente, está em Deus, que nós poderíamos ficar talvez horas e horas discutindo, falando. Nosso Deus é tanta coisa. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é paz, Ele é justiça, Ele é bondade, Ele é digno, Ele é Senhor. Mas Ele também é poderoso. A Bíblia nos diz que o Senhor é poderoso, que Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que Ele é Senhor e que todo poder está nas suas mãos. A onipotência está em Deus. Que essa canção possa ser uma verdadeira oração ao Senhor neste momento.
cante assim. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Declare mais uma vez a Ele. Ao que está sentado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, Seja a honra. seja a honra. Você pode dizer isso ao Senhor. Declare. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
Glória a Jesus. Paz seja com todos. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 17. Gênesis, no capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim o texto sagrado: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nós acabamos de cantar aqui a respeito desse Deus que é poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus diz para ele, esse poderoso que nós acabamos de chamá-lo aqui. Anda na minha presença. Deus faz um convite para Abraão. Abraão, você vai andar na presença do Todo-Poderoso. Olha o que Deus convidou Abraão para fazer. E ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Amém, queridos? Querido Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Fala, Deus, através do teu Espírito aos nossos corações. Derrama da tua graça, da tua presença sobre nós. Que saiamos daqui renovados, fortalecidos. Que saiamos daqui convictos, Pai, da tua presença, da manifestação do teu poder sobre nós. Deus eterno, supremo, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus que fala. Por isso nós abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz. Fala conosco, meu Deus, nos visita, Deus, de uma maneira especial. Como Abraão teve uma experiência contigo aos seus 99 anos de idade. Fala conosco nesta noite, meu Pai, de uma maneira muito especial. É do teu nome, Senhor, e para o louvor da tua glória, que nós oramos, agradecidos e crendo que o Senhor é um Deus que fala, e o Senhor está disponível nesta noite para aqueles que te buscarem. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, queridos, a você que está aí do outro lado, também participando conosco, que essa palavra possa tocar no seu coração, que ela possa tocar na sua mente, que você possa ser impactado pelo poder dessa palavra, a palavra do Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos, esse texto, ele nos traz algumas informações a respeito de Deus e o seu relacionamento com Abraão. E uma das coisas que esse texto traz para nós, que nos deixa muito claro, é o fato de Deus falar com Abraão. Mas nós não podemos esquecer que no capítulo 17 de Gênesis, que nós lemos hoje, nesse capítulo, Deus está falando com Abraão, mas não é a primeira vez que Deus fala com esse homem. Deus falou com Abraão aos seus 75 anos de idade. Ou seja, 24 anos atrás. 24 anos, se você voltar as folhas da sua Bíblia, para o capítulo 12, você vai ver que Deus chama Abraão, ou seja, Deus fala com Abraão. Deus conversa com esse homem. E na ocasião do capítulo 12, aos seus 75 anos de idade, Deus promete algo a Abraão, que ainda tinha por nome Abrão, tremendo, que só Deus poderia realizar. Só Deus, aquilo que Deus falou com Abraão, aquilo que Deus prometeu para Abraão, só Ele, na verdade, poderia fazer, só Ele tem poder para fazer, só Ele tinha poder na vida de um homem. Deus diz para Abraão que haveria de abençoar Abraão.
E nós sabemos que a bênção está em Deus. Deus é o abençoador. E Deus disse a Abraão que Deus haveria de abençoá-lo e também haveria de abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Deus também propõe para Abraão, queridos, no capítulo 12 de Gênesis, uma jornada para ele. Ou seja, Deus mostra para Abraão como se fosse um plano, um projeto, uma jornada, uma caminhada que Deus estava propondo para ele no capítulo de número 12. Os anos se passam, os anos se avançam. Abraão tem uma promessa, Abraão tem um chamado, Abraão teve um contato com Deus. Abraão teve, na verdade, uma oportunidade de se relacionar com Deus e de ouvir Deus falando com ele diretamente aos seus 75 anos de idade. 2, 3, 4, 10, 12, 15, 20, 24 anos se passa. Capítulo 17 de Gênesis, justamente o que nós lemos nesta noite. 24 anos depois, agora Deus está falando com Abraão novamente. Deus torna a falar com Abraão. Deus vem novamente ao encontro de Abraão e vai falar com Abraão. E no capítulo 17, irmãos, você vai ver que Deus reforça o chamado do capítulo 12. Deus vai reforçar esse chamado do capítulo 12. No capítulo 17, Deus estabelece um pacto com esse homem que é o pai da fé, que vai se destacar como o pai da fé. Ainda no capítulo 17, Deus, de modo mais significativo, ele se revela agora a Abraão. Deus vai se revelar a Abraão agora de uma maneira mais próxima, mais profunda. Até porque Abraão no capítulo 12 era um, agora no capítulo 17 ele é outro. Porque os anos se passaram. Deus está cuidando de Abraão. Deus está zelando pela vida de Abraão. Abraão agora já experimentou Deus. Abraão já sabe que Deus fala, que Deus promete, que Deus cuida, que Deus zela, que Deus tem planos. E no capítulo de número 17, então, de um modo muito mais especial, significativo, Deus vai e se revela agora a Abraão. Deus, querido, nós aprendemos nesse texto algumas coisas a respeito dele. E algumas coisas que nós aprendemos a respeito de Deus. Primeira Deus é quem sempre se revela a nós. Você nunca vai conseguir se revelar a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Mas de fato, querido, é Deus que se revela a nós, em todos os momentos, em todo o período da sua história. Você não terá oportunidade de se revelar a Deus. Você terá a oportunidade de se render, de aceitar os seus planos, de seguir a sua orientação, de ouvir Deus falar, de falar com Deus, mas de se revelar a Deus, jamais o homem vai conseguir chegar a esse ponto, porque Deus conhece todas as coisas. Então, quando se trata de revelação, quem se revela é Deus que se revela ao homem. É Deus que se revela, é Deus que se mostra, é Deus que se permite ser conhecido pelo homem. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, entre o capítulo 12, especialmente o capítulo de número 17, Deus é quem se revela a nós de maneiras diferentes, ou seja, de várias maneiras. De várias maneiras. Quando Deus se revelou a Abraão no capítulo 12, Abraão era um homem em Padã e Arã. Agora Abraão é outro, Abraão já está numa caminhada, o tempo está avançando, Abraão está mais velho, mas Deus está se revelando a ele no momento difícil, quem sabe de incerteza, de dificuldade, onde na verdade parece que a fé, ela começa a balançar. Será que foi Deus que falou? Será que não foi? Mas Deus estava ali falando e se revelando. Então Deus é quem se revela a nós, e Ele se revela de várias maneiras. Terceiro lugar, não temos na nossa condição perdida capacidade de encontrarmos a Deus. Na nossa capacidade, querido, de perdidos, na nossa condição de perdido, nós não temos capacidade de encontrarmos a Deus. É impossível o homem, na sua condição de perdido, ele encontrar-se com o santo,
com Deus, com o Senhor, com todo. Por essa razão, Jesus se revelou a nós. É por essa razão, queridos, que Deus se esvaziou de si. E na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, veio a este mundo ao nosso encontro, porque nós éramos incapazes, na nossa condição de perdido, de encontrarmos a Deus. Agora, quando fomos achados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, temos livre acesso ao Pai. Agora nós temos acesso àquele que é poderoso, aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Agora nós temos acesso ao céu, mas porque Jesus Cristo abriu a porta, porque o caminho foi oferecido por Ele, porque a vida veio ao nosso encontro, senão nós éramos incapazes. E o desafio de Deus para Abraão, queridos, era, revela para Abraão agora, era como se ele dissesse para Abraão assim: Abraão, você entendeu o meu chamado, você entendeu que eu vou te abençoar, mas eu quero, Abraão, fazer de você muito mais do que um homem abençoado. Eu quero fazer de você muito mais do que o pai da fé. Eu quero fazer de você muito mais do que alguém que foi chamado pelo Eterno. Eu quero fazer de você um adorador. Nota que no capítulo 17, queridos, olha o que está escrito no versículo de número 3. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Você vai ver Abraão agora, parece que ele entendeu, parece que ele encontrou o real sentido da sua vida, que é de adorar, de exaltar, de glorificar. Você vai ver no capítulo 12, Abraão saindo de Padã e Arã. Você vai encontrar Abraão ouvindo a Deus. Mas no capítulo 17, você vai encontrar Abraão adorando a Deus. O tempo se passaram, 24 anos se passaram. Queridos e amados irmãos, você não pode ficar vivendo aquela realidade da experiência de quando você conheceu Deus, de quando você aceitou Deus, de quando você abriu o seu coração para que Deus viesse reinar em você, e Jesus entrou e fez essa obra gloriosa, porque o tempo passa, as coisas vão se passando, mas na verdade o plano de Deus é nos levarmos a sermos verdadeiros adoradores, homens e mulheres que se rendem aos seus pés. Nós vamos encontrar o Pai da fé, de joelhos dobrados, a Bíblia diz de rosto no chão, no pó, adorando, prostrado diante de Deus. Ou seja, irmãos, Abraão aprendeu a adorar ao Senhor. Foram 24 anos que se passaram, e quando você se espera encontrar Abraão dentro do contexto da sua história, Deus se revelando a ele, Abraão já com um filho, com a promessa cumprida, Abraão caminhando, multidões acompanhando, você não vai encontrar isso. Abraão ainda não é pai, Abraão ainda não tem essa multidão, mas Abraão aprendeu a adorar a Deus. Abraão aprendeu a colocar os joelhos no chão, de colocar o rosto no pó. Adorar a Deus significa, queridos, andar com Deus. Adorar a Deus significa também andar com Deus. Ou seja, andar com Deus significa adorá-lo, reconhecê-lo. É isso que significa andar com Deus. Olha o que Deus disse para Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e lhes disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, anda na minha presença. Esse foi o convite que Deus fez para Abraão. Deus não fez um convite para Abraão diferente, para que Abraão se iludisse com aquilo que ele havia prometido, para que aquilo que Deus havia chamado ele, mas Deus fez o convite para Abraão. Abraão, aos seus 99 anos de idade, eu tenho um novo convite para você: anda na minha presença. Andar na presença do Senhor é prostrar-se diante dele. Nota que no versículo seguinte você vai ver Abraão adorando e reverenciando ao seu Criador e também aquele que havia lhe chamado. Agora, queridos, Abraão está sendo trabalhado por Deus. Abraão agora está sendo lapidado por Deus, preparado por Deus.
Deus está trabalhando no coração de Abraão e também durante a sua caminhada. E uma coisa eu posso te garantir: depois do capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que Abraão foi outro homem. Você vai ver que a qualidade de vida de Abraão, você vai ver que a caminhada de Abraão melhorou. Depois que você aprende a adorar a Deus, quando você aprende a andar com Deus, quando você aprende a se submeter a Deus, não tem como você não ficar melhor. Não tem como, querido, o homem natural não melhorar, quando o sobrenatural passa a ser a prioridade na vida dele. Não tem como o homem natural não se tornar melhor, quando na verdade ele passa a buscar o reino, como foi lido aqui nesta noite, em primeiro lugar, quando a Beth leu aqui no texto introdutório do culto. Quando nós priorizamos Deus e as coisas espirituais, nós vamos nos tornando cada vez melhor. Nós vamos nos tornando cada vez melhor. Ainda, querido, falando aqui da adoração de Abraão, a verdadeira adoração, a verdadeira adoração, ela te alegra. A verdadeira adoração, ela te direciona. Ou seja, quando você passa a ser um adorador, você é renovado a todo momento, a toda manhã, todo dia. Quando você é um adorador, um verdadeiro adorador, não te falta a alegria do Senhor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Quando você se torna um verdadeiro adorador, você tem a direção do Eterno. O Eterno passa a direcionar a sua vida, é o Eterno que passa a conduzir a sua vida. Abraão, esse pai da fé, teve esta experiência marcante aos seus 99 anos de idade. 99 anos de idade. Nesse momento, irmãos, foi quando Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão. Foi quando Deus mudou a sua história. Foi quando Deus lhe deu uma nova experiência. Seu filho vai nascer logo depois. Abraão vai se tornar pai. Um ano mais tarde. Foi justamente nesse momento que Deus renovou a sua experiência, que Deus se mostrou a ele. Foi aos seus 99 anos que Deus o convidou a andar com ele. Uma experiência, queridos, que Abraão teve. Foi uma experiência, na verdade, que de vida para Abraão. Deus mudando o seu nome, Deus mudando a sua história, Deus lhe dando novas experiências, Deus renovando a sua experiência, Deus se mostrando a ele, Deus convidando e propondo para ele uma caminhada em conjunto, aos seus 99 anos. Um ano depois, o filho da promessa agora é uma realidade. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Talvez algumas realidades na minha vida, quem sabe na sua vida, que está aqui nesse auditório, você que está aí do outro lado, ainda não aconteceram, porque na verdade nós ainda não se disponibilizamos a andar com Deus. Nós conhecemos Deus, nós recebemos o chamado, nós entendemos que Deus é poderoso, até cantamos, até gostamos. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus está nos propondo uma vida de adoração, de louvor, no capítulo de número 17 de Gênesis, para que nós possamos experimentar uma nova experiência, queridos. Para que nós possamos ver essas promessas que Deus fez sendo realizadas na nossa vida. Às vezes nós não encontramos isso, não vivemos essa experiência ainda, porque estamos muito distantes de Deus. Estamos muito afastados de Deus. Estamos mais próximos de sermos um religioso de um homem de Deus. Um homem, na verdade, que sabe ouvir a voz de Deus. E esse é o convite que Deus tem feito para nós, aqui no capítulo de número 17. Deus poderia ter se manifestado para Abraão e ter dito para Abraão assim: ei, Abraão, como foi bom ter te chamado, como foi bom, Abraão, ter tirado você da onde você estava, como foi bom, Abraão, como tem sido bom ver a sua caminhada. Deus não fez nada disso. Deus chamou Abraão e falou assim: eu preciso que você ande comigo, eu preciso que você esteja na minha presença, existe uma aliança, e eu quero renovar
renovar essa aliança, eu quero trazer brilho para essa aliança entre mim e ti, Abraão. Mas para isso você vai ter que andar na minha presença. Para isso você vai ter que estar ao meu lado. Para isso você vai ter que caminhar comigo. Abraão, queridos, morreu com 175 anos, ou seja, 75 anos depois que Isaac morreu, depois que Isaac nasceu. 75 anos depois. Os anos se passaram. A mesma idade que Abraão tinha quando ele foi chamado. Abraão viveu que Isaac ainda nasceu. Deus deu a Abraão dias de vida longos. Parecia que os seus 99 anos já eram longos demais, inclusive para ser pai. Mas Deus deu a oportunidade a Abraão de ser pai aos seus 100 anos de idade. E ainda viveu mais 75 anos. Queridos e amados irmãos, Igreja de Cristo, família renovada, povo Israel de Deus, Deus tem dias preciosos. Os dias que o Senhor tem feito e tem nos presenteado são para nós beneficiarmos, para nós nos alegrarmos e regozijarmos nele. Deus tem nos chamado para essa experiência nele. De dias onde nós possamos encontrar Deus, onde nós podemos experimentar Deus, onde nós podemos viver essa experiência que Deus tem proposto para nós. Nós estamos vivendo, queridos, uma mistura de dias de prosperidade com dias de adversidade. Essa é a verdade. Nós vivemos uma mistura de dias de prosperidade com dias de adversidade. Você sabe qual é a diferença? Então marque aí, querido, se você quiser, o dia da prosperidade é para a gente se alegrar e agradecer a Deus. Esse é o dia da prosperidade. Dia da prosperidade não tem nada a ver com você ter dinheiro para você gastar. Dia da prosperidade, querido, é para a gente se alegrar e agradecer a Deus. E o dia da adversidade, pastor, é para a gente crer e crescer. Ninguém cresce na prosperidade, mas cresce na adversidade. Verdade. O dia da prosperidade, querido, é para você se alegrar e agradecer. Mas o dia da adversidade é para você crer e crescer. Os dias vão se alternando, mas os propósitos de Deus estão firmes. Seja os dias de prosperidade ou de adversidade, Deus vai estar sempre presente. A resposta de Deus estará sempre ali ativa em nosso favor. Como esteve na vida desses homens que Deus chamou, também estará na nossa. A verdade, queridos, é que nós somos treinados nos dias da adversidade, mas o verdadeiro treinamento de Deus para mim e para a sua vida é no temporal. É justamente nos dias de adversidade, é nos dias de luta que Deus nos treina, que Deus faz com que nós venhamos a perceber quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos. Quando tem aqueles vendaval forte que passa, que você não parece que não vai sobrar nada. Esses dias atrás nós estávamos aqui no templo, à tarde, e a Larissa estava aqui, inclusive, estudando, e de repente, aquele dia do vento, o negócio fechou, e nós olhávamos aqui na rua, era muita coisa voando, e parte dos acabamentos do telhado aqui, do vizinho saiu, então fazia um barulhão aqui, o negócio começou a voar de um lado, voar do outro, você não tinha como ir embora, o carro lá na frente da igreja, você não tinha o que fazer, no meio desse vendaval, e eu disse para a Larissa assim, fica lá quietinha, tranquila, que você não tem como fazer agora. A energia acabou, você não tem como estudar, você não tem como ir embora, não tem como sair daqui agora. É ficar quieto, é assim. Esses são os vendavais que passam na sua vida profissional, espiritual, emocional, familiar, financeiro, que às vezes nós não sabemos o que fazer. Uma coisa eu posso te garantir, queridos. Deus sempre esteve e estará no controle. E em Deus sempre terá um lugar
para você ser amparado. Em meio a esses temporais, em meio a essa força do vento, Deus há de cuidar de você. Eu quero partir aqui para o encerramento dessa reflexão de hoje. Um homem na Bíblia, um homem chamado Davi. Davi, queridos, disse: não temo tempestade, porque eu estou decidido em permanecer no Senhor. Eu não temo a tempestade, eu não temo as lutas, eu não temo nada disso, porque eu estou decidido a permanecer no Senhor. Está lá no Salmo de número 27, no versículo de número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Venha o vendaval, venha a adversidade, venha o que vier. Eu estarei na casa do Senhor, na presença do Senhor, no tabernáculo do Senhor, onde há segurança, onde há força, onde há poder. O salmista estava decidido. Davi não estava falando, querido, nesse texto de morar dentro da casa de Deus, mas ele estava dizendo: a tua presença é um lugar seguro, a tua presença é um lugar glorioso, a tua presença é um lugar de amparo, a tua presença é um lugar de alegria, é estar na tua presença, na tua casa, no teu tabernáculo, no teu pavilhão, que eu desejo estar. Eu estou decidido, é ali que eu desejo estar. E eu quero te convidar nesta noite para que você esteja na presença de Deus. Como Abraão, como Davi, Abraão permaneceu em Deus. Abraão permaneceu em Deus. Preste atenção, irmãos. O inimigo, ele tenta mostrar a força dele. Verdade. Ele tenta mostrar a sua suposta força, manipulando pessoas. Segundo, mexendo nas circunstâncias. Terceiro, tentando fazer você esquecer das promessas de Deus. Quarto, o inimigo tenta mostrar a força dele, te fazendo apoiar na sua fraqueza. É verdade. Por isso que muitas pessoas não conseguem prosseguir. Não tem força. Porque eles ficam ali e se permite ser manipulado. Ele se permite ser lembrado pelas lembranças de um passado terrível que assombrou a sua história. E ele não tem força, ele não consegue cair. Ele não consegue, na verdade, permanecer. O diabo, o inimigo, muitas vezes, ele leva a pessoa a apoiar na sua fraqueza. E eu vejo inúmeras vezes, as pessoas dizerem: pastor, parece que eu não tenho força, parece que há uma fraqueza que domina a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nunca foi segredo para Deus a sua fraqueza. Nunca foi segredo para Deus. Nunca foi segredo para Deus a sua fraqueza. Coloque a mão sobre o seu coração, se você é capaz. Diga assim: a minha fraqueza nunca foi segredo para Deus. Sabe esse lado seu que você se sente fraco? Nunca foi segredo para Deus. Deus sempre te conheceu. Deus sempre te conheceu. Nunca foi segredo para Deus a sua fraqueza. Seja ela a área que for. Financeira, na área da sexualidade, na área da administração, na área da família, da imoralidade, da fé. Nunca foi segredo para Deus a sua fraqueza. Eu quero que você se coloque de pé, queridos. Aonde você está aí, coloque a mão sobre o seu coração, que eu quero orar com você.
Nunca foi segredo para Deus as minhas fraquezas. Nunca foi segredo para Deus as tuas fraquezas. Você que está aí do lado, nunca foi segredo para Deus as fraquezas da sua casa. Nunca foi. Põe a mão sobre o teu coração, querido. Da mesma forma que nunca foi segredo para Deus, Deus também nunca deixou você perecer consequência das suas fraquezas. Deus sempre nos renovou, Deus sempre nos fortaleceu. E é firmado nesta renovação, nesse poder renovador, que nós oramos nessa noite. Pai Santo, bendito, Deus eterno, poderoso, estenda as tuas mãos sobre nós. Pai, como o Senhor chamou Abraão, e no decorrer dos anos, o Senhor novamente veio falar com Abraão. Eu tenho convicção no meu coração de que o Senhor está presente aqui. O Senhor está falando nesta noite, não somente através desse púlpito, mas de tantos outros púlpitos que estão sendo usados para transmitir a tua palavra. Tu és um Deus que fala, tu és um Deus que renova, tu és um Deus que promete e não se arrepende. Venha, Senhor, venha ao nosso encontro. Permita-nos, ó Deus, a te adorar, a te exaltar, a te... Pai querido, permita-nos a estarmos ao seu lado, a caminharmos ao seu lado. Perto de ti, Senhor, é que queremos estar. Longe de ti, Senhor, não há sentido para nós, pois o verdadeiro prazer é nos render e te adorar, Senhor, de todo o nosso coração. Pai Santo, visita esse irmão, essa irmã, que porventura se sente enfraquecido nesta noite. Como não é segredo para ti, ó Deus, a fraqueza deste coração. Então renova, Senhor, para a tua glória. Renova o Senhor para o teu louvor, para a glorificação do teu santo nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor, aqueles que estão sem uma direção nesta noite, ó Deus. Aqueles que estão sentindo desamparados, distanciados, enfraquecidos. Quem sabe pessoas que estão sentindo envergonhadas. Visita-nos, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. Visita-nos, ó Deus, com a tua presença santa e gloriosa. Pai querido, amado, eu sei que tu és e sempre será o Deus que se revelou a Abraão, o grande eu sou, o todo-poderoso, aquele que chamou Abraão para uma caminhada, aquele que diz a Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Foi o mesmo Deus que disse a Abraão sobre uma aliança, sobre um cuidado que haveria de se multiplicar sobre a vida dele. O mesmo Deus que viu Abraão prostrado. Nós cremos, Senhor, que tu estás aqui. Nós cremos que tu estás aqui, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Como
nome de Abraão. Muda, Senhor, o nosso amanhã. Muda, Senhor, os nossos corações. Tu tens o poder de mudança. Tu tens o poder de transformação. Faz, ó Deus, esta mudança em nós. Muda os nossos pensamentos, meu Deus. Trabalha, Senhor, no nosso ser, na nossa caminhada. Ó Deus, nós colocamos diante da Tua presença, Pai. Clamamos, Senhor, em favor de algumas famílias que estão necessitadas. Clamamos em favor da família da Simone, do seu esposo que está internado. Apresentamos, Pai, a vida do Thomas, a sua família, seu sogro. Pai, em favor da Gabi, pedimos que as Tuas mãos estejam sobre a vida do irmão João, a sua saúde. Toma a vida do irmão Zé, o lar do irmão Zé nas suas mãos, a sua família, a sua saúde. Pai Santo, eterno, Deus de poder, de graça, não há nada que podemos fazer. Não há lugar onde podemos buscar. Não há resposta para nós em outro lugar. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte que nos alimenta. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Visita este lar, esta família. Visita esse irmão, esta irmã que está participando conosco, meu Deus. Nos fortaleça para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor. Que a Tua presença, Senhor, seja o desejo máximo do nosso coração, como era o desejo do coração do salmista. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e te guarde. Que o Deus de Abraão possa ser também o teu Deus. Que o Deus que se revelou a Abraão venha se revelar cada dia a nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Lembrando a todos, queridos, que no sábado e domingo nós teremos o nosso culto às 18 horas. Também no dia 12, que será na segunda-feira, teremos um trabalho que será realizado aqui pelo Ministério da Área Social e da área de missões, de evangelismo, aproveitando o Dia das Crianças. Então, se tem o desejo de ajudar alguma criança, ajudar algum lar, você ainda tem tempo para isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe, querido. Está encerrado em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.